Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula 13, função polinomial do primeiro grau. Veja bem, ó, função de R em R, domínio e contradomínio, tá? Domínio dos reais, contradomínio. Lembra, o domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B, de R em R. Aqui os valores possíveis de X, aqui os valores possíveis de Y ou simplesmente F de X. Aqui tem um detalhe que eu vou falar, que é o AX mais B, o A, número real diferente de zero, para que apareça o X, que aí é função do primeiro grau. Se não tiver o X, é função constante, que eu vou comentar também. Então aqui nós temos B pertence a um número real qualquer, mas o A asterisco, R asterisco, significa que o A não pode ser zero para que apareça o termo AX, tá? Só lembrando que hoje é sexta-feira 13, aula 13. Mais uma vez. Quem que tá querendo entrar aqui? Para! Quem veio para me salvar? A minha amiguinha. Ela fez isso. Olha só o que ela fez. Fora, lobo mal, feio! Fora! Não sei se vai dar para aproveitar essa merda. Laranja. Então, turma, vamos continuar depois que o Chapeuzinho Rosa me salvou. Então, vamos lá. Ó, a função do primeiro grau, ela tem assim. Você tem que entender o seguinte, que aqui o X e o Y são as variáveis. São as variáveis. E A e B são os constantes, ou parâmetros da equação. Então, veja bem. A e B. O coeficiente A, esse coeficiente é chamado coeficiente angular. Coeficiente angular. É bom que vocês saibam que o coeficiente angular, na verdade, vai ser a inclinação da reta. A inclinação da reta. Em alguns exercícios de matemática financeira, ele vai entender como taxa de variação. Você vai entender como taxa de variação. Então é importante conhecer esses termos para você não ficar com dúvida na hora que estiver falando isso no exercício. E o B é o chamado coeficiente linear. Coeficiente linear. A função do primeiro grau, apesar de ser simples, ela tem uma aplicação muito grande em muitas coisas, tá? Então agora eu vou mostrar graficamente como é que a gente vai determinar esses coeficientes e também algebricamente. Turma, a apresentação gráfica para entender os dois coeficientes, o coeficiente linear e o angular. Mas uma observação é que esse assunto é o mais importante de praticamente é a matemática. Essa parte eu quero caprichar bastante, porque todas a gente capricha, mas esse aqui você aplica em todas as profissões. Isso não tem, né? Não tem, é uma ferramenta importantíssima. O que eu quero que você entenda primeiro é que as quatro possibilidades. Você tem essa reta, a representação gráfica é uma reta, ou um segmento de reta, e aí, na verdade, é a reta, né? Porque isso daí seria infinito, tanto no X como no Y. Vamos falar da reta. Aqui, você vai entender o seguinte, primeira coisa, que o X sempre cresce para a direita. Pense que o X é como se fosse o eixo dos tempos. O tempo não vai sempre aumentando? Então,
Aqui é uma função chamada função estritamente crescente. Só falo estritamente crescente porque nós podemos ter esta situação aqui, que veremos mais para frente. Nós temos uma função aqui crescente, estritamente crescente, depois uma função constante. Aqui seria uma função crescente, tá? Mas só para você acostumar com o termo, que é a função estritamente crescente. Aqui uma função estritamente decrescente. Tá? Também representado por uma reta. Aqui, uma função estritamente crescente, desse jeito aqui, que você está vendo, e aqui, estritamente decrescente. Nós vamos passar aqui com o B, é isso. Tá? Aqui, ó, cortando por aqui, tá? Então, o que que acontece aqui? Vou marcar estes pontos. Vamos entender primeiro uma coisa. Se nós fizermos aqui x igual a zero, olha o que vai aparecer, ó. X igual a zero, nós teremos y igual a b. Tá vendo? Então, se eu fiz x igual a zero, onde a reta corta o y já é o coeficiente linear. Então, eu já conheço o coeficiente linear, sabendo graficamente. Aí eu pergunto, onde que ele corta o eixo y? Este é o B. Tá? Já o coeficiente angular, então esse B que eu acabei de falar é o coeficiente linear. É onde ela corta o eixo y. Grave isso. Aqui no caso, como o y ele é positivo acima do eixo do x, então aqui nós temos, por exemplo, um B positivo, aqui um B positivo, aqui um B negativo, né? Está abaixo do eixo do x, e aqui um B negativo também abaixo do eixo do x. Com relação agora ao coeficiente angular, que é o A, vamos trabalhar com A, que é a inclinação da reta. Veja bem, toda reta, tanto dessa forma como dessa forma, na forma estritamente crescente ou estritamente decrescente, eu vou selecionar, então grave isso aqui, ó. Você vai pegar uma linha horizontal e uma linha vertical. E vamos selecionar aqui um triângulo retângulo, tá? Esta medida vertical eu vou chamar de ΔY. Vou mudar de caneta um pouquinho para ficar mais... ΔY. E no eixo horizontal, o ΔX. Esse delta eu quero que você grave como variação. Então vamos supor, se eu tenho aqui um gráfico, né, no Y, aqui a partir do zero, então nós temos aqui esse pedaço, aqui é 5, e aqui, fazendo uma projeção no eixo Y, aqui é 10, esse ΔY, você pensa assim, ó, essa medida aqui vale 10, tudo isso. Essa medida vale 5. Então, esse pedaço ΔY ficaria 10 menos 5. Então, eu digo que a variação no eixo vertical foi de 5 unidades. 10 menos 5, 5, que é esse pedaço aqui, tá? Exatamente aqui, ó. Já o ΔX, eu vou pegar aqui, deixa eu apagar aqui para eu ter um espaço. Ó, no ΔX, nós vamos traçando fazendo um tracejado vertical, eu encontro o eixo do x. No eixo do x, eu tenho, vamos supor aqui também, aqui x igual a 1 e aqui x igual a 2. E aqui nós temos o x igual a 0, tá? Então, 1 é daqui até aqui e o 2 daqui até aqui. Mas como eu quero o ΔX, eu vou fazer 2 menos 1, tá? Então, neste caso, o coeficiente angular, ΔX, 2 menos 1. Vai. Ó, turma, corrigindo aqui, 2 menos 1, 1, tá? Então, a variação no eixo horizontal é 1 unidade e a variação no eixo vertical é de 5 unidades.
Como é que eu calculo o coeficiente angular A? Então eu faço assim. O A vai ser o ΔY sobre o ΔX. Esse é o coeficiente angular ou simplesmente inclinação da reta. Ou taxa de variação. O ΔY deu 5, o ΔX deu 1, então o A aqui é igual a 5. Pronto. O que você precisa saber é que o A não aparece no gráfico, só o B que aparece no gráfico, tá? Vamos, então, colocar os exemplos agora com... Aqui deu uma inclinação positiva, né? Que ela é estritamente crescente. Agora vamos fazer com estritamente decrescente. Que é isso? Turma, agora, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Ela estritamente decrescente, né? Então nós temos aqui eu vou pegar aqui 2 pontos, x igual a 1 e x igual a 2. Vamos repetir os números do modelo anterior para você entender uma coisinha. Aqui é 5 e aqui é 10. Então, mais uma vez, vou selecionar um triângulo retângulo aqui. Ah, uma coisa importante, sempre do gráfico no sentido para o eixo do x, tá? Sempre do gráfico para o sentido. Poderia pegar esse triângulo aqui? Também poderia, só que nós não temos esse ponto, então não vai adiantar, né? Então, quando você for selecionar um triângulo, você precisa pegar também os pontos conhecidos, né? Senão, não dá para achar o ΔY e o ΔX. Nessa vertical aqui, nós temos essa medida aqui, é o ΔY. Variação no eixo vertical. O que você pode fazer de um jeito mais simples? Sempre memorizar a fórmula ΔY, ΔX. Se nós fizermos esse ΔY aqui, o que você precisa lembrar, ó, aqui é o A, né? Então eu vou pôr A ΔY sobre ΔX. Veja bem, o x não cresce sempre para a direita? Vamos pensar no delta como y final menos o y inicial, y menos y0. E no ΔX, x menos x0, tá? Pode usar essa sequência. Então o y final, só que acontece que se eu estou andando para lá, ó, o x final é 2, né? O x final é 2. O x inicial é 1, né? Ó, final menos inicial. Sempre crescendo para a direita o x. Então o final é o 5. Tá vendo? Ó? O 2 está associado ao 5. Então o final é o 5. Menos o inicial é o 10. Se o aluno quiser fazer 10 menos 5, que deu 5, não tem problema. Faz 10 menos 5 e coloca um sinal de menos na frente, né? É a mesma coisa, não dá nada. Então, menos 5 sobre 1, que aí a inclinação é negativa. Então, veja que interessante. Se o gráfico tem essa inclinação, ela é inclinação negativa. Vimos que o mais 5, a inclinação é positiva. Então, ó, inclinação positiva. Cliquei lá no computador, ele desenha isso. Coloca uma inclinação negativa, ele vai fazer isso, tá? Então, o que eu disse que o A não aparece o valor menos 5 aqui. Eu não consigo ver aqui no gráfico menos 5. Mas nós sabemos que aqui, ó, essa inclinação aqui é 0, tá? Aqui nós temos uma função constante, que aí o A é 0. Lembra que eu coloquei uma restrição A diferente de 0? Se eu começo a fazer isso aqui, ó, o A é positivo. Se eu começo a fazer, ó, aqui, ó, A igual a 0. Aqui o A é negativo, tá? Quando nós fizermos isso daqui, essa função, eu tenho um A igual a quanto? Vamos pensar? Ó, não existe, porque eu não posso... Aqui eu teria, na vertical, um ΔX igual a 0. Então, não existe. Aqui, volta a ser uma situação particular e que nem função é, né? Isso aqui não seria uma função, tá? Aqui, então, na vertical, o ΔX igual a 0, não existe divisão por 0, então a gente não estuda aqui como função. Simplesmente é uma reta paralela ao eixo Y. Ó, então essa reta é paralela ao eixo Y, simplesmente. Nem função é isso, tá? E aí, o que você vai estudar aqui, ó, A positivo, A igual a 0 e A negativo. Lembrando que o A igual a 0 não é função do primeiro grau, é uma função constante, que a gente vai falar também.
Vou fazer aqui alguns exercícios envolvendo função do primeiro grau. Tião, fecha aqui, eu vou falar um negócio muito importante. Turma, esse exercício, ele é um exercício que caiu no Enem, fala sobre mortalidade infantil, grave bem, em milhões de bebês, não esquecendo que milhão, né, 1 milhão de bebês seria 1 milhão, são 6 zeros, tá? Então eu sei que eu vou fazer 15 vezes 1 milhão, que é 15 milhões de bebês em 1980, ano 1980, 11 milhões de bebês no ano 2000, e ele quer saber qual será a mortalidade infantil em milhões de bebês no ano de 2015. O que a gente faz? Primeira coisa, eu vou selecionar um triângulo para calcularmos a inclinação da reta. Como ela é uma função estritamente decrescente, aqui estritamente decrescente, nós sabemos que o A ele é negativo. O coeficiente angular ou a inclinação da reta é negativa. E como é que eu vou achar o A? O A eu vou fazer ΔY sobre ΔX. ΔY sobre o ΔX. Então vamos calcular? O A vai ficar ΔY sobre ΔX. Só lembrando que a função do primeiro grau ela é do tipo y igual a ax mais b. Como é que eu sei que ela é do primeiro grau? Porque é uma reta. E ele avisa no exercício que é um segmento de reta, esse segmento de reta. O ΔY vai ficar... Você pode pensar 15 menos 11, que dá 14, dá 4. 15 menos 11 dá 4. Mas como ela é negativo, A, então eu coloco menos 4, tá? Em milhões de crianças. E o ΔX é 2.000 menos 1.980. Então, esse ΔX aqui é de 20, né? Então, eu tenho aqui menos 4 sobre 20. Simplificando, por 4 dá 1 e por 4 dá 5. Aqui é menos 1/5. Esse é o coeficiente angular. Montando a função aqui do primeiro grau, vai ficar y igual a menos 1/5 de x mais b, não é assim? Mas o b, se nós fizermos um prolongamento aqui do gráfico, eu não sei aonde ele corta o eixo y. Então olha aqui, turma. Fazendo um prolongamento, onde ele corta o eixo y? Eu não sei, então eu vou ter que calcular o b. Vamos calcular o b, que é onde ele corta o y? Então eu vou substituir um valor conhecido, ó, 11 e 2.000. Então eu vou pegar o x igual a 2.000 e o y igual a 11. Então eu falo, quando o y for 11, o x será 2.000, tá? Só conferindo. Então nós temos menos 1/5. O x é 2.000 dividido por 5. E esse será o valor de b. Vamos ver? Então ficaria essa conta vai dar menos 400. Então fica 11 igual a menos 400 mais b. Tá? Menos 400 mais b, né? Vou passar o 400 para lá somando. Então vai ficar b, nós temos b igual a 411, porque ele passa somando. Então, vamos guardar esses dois coeficientes e responder a pergunta do problema. Então, eu vou apagar agora esse pedaço e vou continuar para a gente calcular o que ele está perguntando, né? Qual é a mortalidade em 2015? Turma, então nós encontramos a seguinte função. Depois essa é um exercício envolvendo a função, mas tem uma solução usando semelhança de triângulos também, que eu vou fazer para você ver. Aí vai ficar y igual a menos 1/5 de x
mais 411. Não é assim que ficou? Muito bem. Então eu vou substituir agora. No eixo dos x eu tenho os valores de x, aí vai 2015. Então temos y igual a menos 2015 dividido por 5 mais 411. E y vai ficar, ó, se fosse 2.000 por 5, não daria 4? 400? Então, 5 dividido por 15 dividido por 5 não dá 3? Então dá menos 403 mais 411. Turma, 411 menos 403, quanto que dá? 8. Então, 8 é a resposta em milhões de bebês. Então, 8 milhões de bebês vão falecer, isso na verdade é uma tendência, né? Uma tendência de 8 milhões seria a resposta. A resposta, no caso aqui, né? A igual a 8, que é o que ele colocou aqui como sendo a letra A, né? Ó, o A igual a 8, tá? Turma, só para lembrar, né? O aluno que entende já um pouco de geometria, numa determinada aula, falaremos em semelhança de triângulos. Então veja bem, se nós pegarmos aqui este triângulo retângulo maior, ó, né? E vocês vão ver na aula de semelhança de triângulos que este triângulo maior, ele é semelhante a esse triângulo menor achurado aqui. Este triângulo achurado aqui, tá certo? Então nós faríamos, ó, essa base desse triângulo está para a altura, está para é o seguinte, 2015 menos 1.980, está para 15 menos A, assim como 2.000 menos 1.980 está para 15 menos 11. Está para é proporcional, dividido por, mas veremos isso em semelhança de triângulos. Lembrar que o f de x, ou escrevo nessa forma, y é igual, lembra da função do primeiro grau, não era ax mais b? A função constante é isso, ó. Simplesmente, não é função do primeiro grau, tá? Função constante, nós teríamos essa representação aqui, ó, o y e o x, aqui a função é constante, ó. Então, para valores de x, por exemplo, aqui, ó, x2 e x1, eu tenho o mesmo valor do y. Isso é função constante, tá? Aqui o b é positivo e aqui o b é negativo. Vamos lembrar que na função do primeiro grau, o a ele é diferente de zero. Aqui no caso, ó, lembra, se eu colocar aqui ax mais b, o a é igual a zero. Então, não é função do primeiro grau. E aqui é b negativo. Tá? Isso é função constante. Tecla. Turma, vamos entender a diferença entre função do primeiro grau e função constante. Vamos supor que aqui eu tenha 1.000 litros, 1.000 litros de água. Tá? Então, o volume de água, 1.000 litros. Vou e coloco os peixes aqui dentro. Coloco um peixe, ó, um peixe. Coloco 2 peixes. 2 peixes. Coloco 10 peixes. Bom, 3 peixes, vai, para a gente ver aqui. O volume de água, turma, continuará constante, sempre 1.000 litros. Sempre 1.000 litros. Independente da quantidade de peixes, se eu colocar aqui 50 peixes, o volume de água continuará de 1.000 litros. De água, ó, presta atenção, volume de água. Não é volume da água mais volume do peixe. Não, é só volume de água constante. Agora, olha, quanto mais peixes eu coloco, mais a altura do nível da água aumenta. Então vamos chamar aqui de H, né? Esse Y posso chamar de H.
Então, se não tinha peixe nenhum, a altura era 0, né? Se comecei a colocar os peixes, a altura foi aumentando linearmente com o tempo, com a quantidade de peixes. E aí deu uma função do primeiro grau. Aqui é do tipo y igual a x mais b. Aí é uma função do primeiro grau. Olha lá, uma reta inclinada. Aqui não, aqui é uma função constante, tá? Que não depende da quantidade de peixes. Isso é muito importante também na física.